passo firme de milhares de guerreiros sarracenos causará comoção por toda a Europa. Todos erguereis os olhos e gritareis: salva-nos, e eu sussurrar-vos-ei: não, pois todos vós sois culpados. Os reis gananciosos que armaram os seus exércitos, os papas que desencadeiam guerras, os iluminados que vos convenceram a todos de que matar infiéis vos fará ganhar um bom lugar no reino dos céus, e os órfãos, os indigentes e os ermitas. Quando o pequeno Ardal abandonar este mosteiro, será já tarde. Já saberá tudo o que precisa de saber para ingressar na Ordem dos Cavaleiros Templários. Jerusalém já terá sido conquistada pelos cruzados. Milhares de mortos mancharão as suas ruas e cobrirão de ódio e rancor as igrejas, as mesquitas e as sinagogas. E tudo por vossa culpa, por vossa culpa, por vossa grandíssima culpa. Se um cavaleiro te roubar uma vaca, leva lá para o seu castelo. Deita lá à fogueira e nessa mesma noite celebrará um suculento banquete. Já podes ir esquecendo a tua vaca. Mas se te roubar a terra, ela continuará ali. Ele não poderá levá-la. Poderás visitá-la sempre que quiseres e não conseguirás esquecê-la. Ano da graça de 1118. Os cristãos governam em Jerusalém. A Ordem do Templo nasceu numa altura de fé e exacerbada por toda a Europa. La realidad de la Jerusalén de esta época es un territorio muy confuso en el sentido de que las fronteras están prácticamente en disputa con los musulmanes y que disponen los cristianos de muy pocos caballeros y de muy pocos soldados para defenderlos. Después de la primera cruzada, la mayor parte de los caballeros y los soldados han regresado a sus casas, han vuelto a Occidente y en consecuencia las tropas que han quedado son relativamente reducidas. Sí que es cierto que muchos cruzados, una vez que han cumplido el objetivo de conquistar Jerusalén, muchos de ellos deciden retornar a casa. El reino de Jerusalén es muy pequeño y desde el principio, frente a todo lo que se le viene encima, toma una actitud estratégica defensiva. Tierra Santa es una zona de amplio tráfico comercial. Claro, al ser una zona de amplio tráfico comercial, hay una serie de bandas que se dedican a asaltar tanto a las caravanas como a los peregrinos. La peregrinación a Tierra Santa era una experiencia muy peligrosa. Normalmente el peregrino no llegaba a salvo. Esto genera una automática necesidad de soldados, una automática necesidad de policías que protejan a los peregrinos, que protejan a los ciudadanos y que en consecuencia se hagan cargo del reino que se acaba de conquistar. E houve uma série de cavaleiros mandados por Hugo de Payens que resolveram oferecer-se para proteger a caminhada dos peregrinos até à Terra Santa. E foram os primeiros cavaleiros templários. Balduíno II, rei de Jerusalém, hoje receberás 9 cavaleiros, os mais puros e leais de todos os que combateram na Terra Santa. Nove cavaleiros que não te procuram em busca de um título ou de novas oportunidades. 9 dos poucos que escolheram ficar para defender o teu novo reino. Talvez as suas roupas não sejam as mais adequadas para se apresentarem diante de um rei. Estão sujas e poídas, mas atenta nas armas que trazem.
Se quiseres continuar a sentar-te nesse trono, vais precisar de homens que saibam para que serve uma espada. Auto-intitulam-se os pobres Cavaleiros de Cristo e são liderados por um segundo filho fidalgo chamado Hugo de Payens. Será ele a descrever-te muitas dessas batalhas das quais tu tanto te orgulhas. Foram eles que viram o rosto do inimigo. Em 1118 chegam 9 cavaleiros e que propõem ao rei Balduíno II, já da Jerusalém cristã, a fundar uma nova ordem de cavalaria de apoio aos peregrinos que chegavam à Terra Santa. Esa entrevista con Balduino, esa iniciativa que tiene el rey de Jerusalén de utilizar, de instrumentalizar a ese grupo de caballeros, realmente es decisivo a la hora de explicarse el nacimiento de la Orden del Temple. Todo eso empieza con 9 monjes, que el número, como sabes, es un número especial, el número 9. El 9, siempre se habla de los números, también la numerología, ¿no? ¿Por qué el 9? Dizem que cada uma das pontas aguçadas da cruz templária representa um dos 8 cavaleiros, e o eixo central dessa cruz, esse serás tú, Hugo de Payens. Estas crónicas que hablan de un número concreto, el de 9, bueno, está muy relacionado con la numerología, la cábala, el esoterismo, el aspecto mágico de las matemáticas que tenía en la Edad Media. Los 9 caballeros del Temple realmente eran algunos más. 9, 10 o 12 eran muchos. Para un rey en una situación muy delicada desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista militar, un puñado de hombres bien adiestrados podían ser sencillamente decisivos. A quantos duques, condes e reis obedeceste, Hugo? Quanta mediocridade tiveste de conhecer para não querer servir a mais ninguém? Hugo de Payens evidentemente es un innovador. Esa idea de mezclar, de fundir el monje con el soldado, a nadie se le había ocurrido hasta entonces. No sé muy bien si era un romántico, pero desde luego él lo que predica desde un primer momento es que tiene que haber una serie de soldados preparados para la guerra que sepan combatir para defender a los peregrinos que van al Santo Sepulcro. Debió de ser un personaje muy carismático porque convenció a todos y partir de cero era complicado. Y lo consiguió, sin duda lo consiguió. Balduíno II, rei de Jerusalém. Sangram-se-me os ouvidos ao escutá-lo. Crês realmente que Cristo necessita de um rei que governe o seu reino? A tua arrogância aumentará com os anos. Inclusive farás com que te enterre na igreja do Santo Sepulcro, como se isso te garantisse um bom lugar no reino dos céus. Hoje entregarás a custódia do Templo de Jerusalém a Hugo de Payens e aos seus pobres cavaleiros de Cristo. Sabemos que la Orden del Temple recibió del rey nada menos que una parte del Templo de Salomón para asentarse por primera vez. Esta ordem tive como primeiro nome os pobres cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo e diz a tradição que o rei Balduíno lhes entregou as cavalariças do que seria o antigo Templo de Salomão e se passou a chamar Ordem do Templo de Salomão. Lo primero que se da cuenta el rey de Jerusalén es que necesita tener un ejército permanente, tener un núcleo, una élite que sirviese de núcleo central del ejército. Lo que es importante es que el rey de Jerusalén vea la oportunidad que le ofrece un conjunto de caballeros dedicados, en último término, a defender el propio reino de Jerusalén. Hay un cierto misterio, ¿no?, con los orígenes de la Orden del Temple. ¿Por qué un caballero, Hugo de Payens, un feudo de segunda categoría, por qué consigue esta donación? Yo creo que Balduino II, que acaba de heredar unos meses antes el reino, tiene una escasa capacidad política y lo que hace es apoyarse en toda aquella gente que cree que le puede, de alguna forma, echar una mano para la defensa de su reino, para la defensa de su capital, que es Jerusalén. O templo construído por Salomão foi tantas vezes profanado que o dia em que tu, Hugo, e os teus cavaleiros lá entrardes, só encontrareis ruínas. O templo já não existia, o templo de Jerusalém tinha sido arrasado e esse mesmo templo de Jerusalém já não era o templo de Salomão. Era o quarto templo
que os judeus, os hebreus, construíam em Jerusalém. Era o templo de Herodes o Grande. Este será o vosso templo. Aqui permanecereis 9 anos. Os primeiros 9 anos dos primeiros 9 templários. Y es en esos 9 años cuando se dispara la imaginación y entonces se cree que encontraron el arca, se cree que encontraron la lanza de Longinos. Hay muchas teorías sobre qué hicieron los 9 caballeros templarios durante 9 años en el templo. Lo cierto es que es un enigma. ¿Qué hicieron allí los templarios durante tanto tiempo? Probablemente esos 9 fundadores que estuvieron 9 años sin proteger a nadie, porque no protegieron a nadie, aunque era su misión, hicieron algo más que rezar aquellos 9 años que estuvieron en Jerusalén. Como no sabemos lo que hicieron o dejaron de hacer, tampoco sabemos si encontraron o no encontraron nada. Es decir, todo lo que se diga, evidentemente, es pura especulación. Sobre los primeros años del Temple hay pocos datos, evidentemente, y los que hay incluso pueden ser controvertidos, confusos e incluso discutibles, ¿no? ¿Qué hacen los templarios, los primeros templarios durante estos 10 años? No tienen una regla. No tienen tan siquiera un hábito. Si hacemos caso a algunas crónicas, no tienen ni ropa con la cual vestirse. Al parecer, junto con el lugar, junto con el edificio, el rey Balduino II les entrega también ropa, caballos, en fin, lo mínimo que es indispensable para lo que se supone que iba a ser, que sería después una orden de caballería. ¿A qué se dedicaron durante estos primeros años? En teoría, defender a los peregrinos. Pero en realidad, estos 10 primeros años son un fracaso monumental. No consiguen nada. No consiguen crecer, no consiguen que entren en la orden nuevos adeptos. No había una forma, diríamos, una forma reglamentada de hacerse caballero. Simplemente bastaba con decir: yo quiero ser caballero del templo, yo quiero estar aquí, en este lugar, en el templo, y defender a los peregrinos, defender a la cristiandad, entregar mi vida al servicio de este ideal. Ano de 1125 da era de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os alicerces da igreja parecem tremer cada vez que abres a boca. Crês que a mesma igreja que cobre as suas paredes de ouro não deveria cobrir os seus filhos de farrapos? E fazes bem. Deverias fazer com que se envergonhem disso. És Bernardo de Claraval, o padre espiritual da Ordem de Cister. O teu nome é já conhecido por todos. O teu trabalho fará com que as vossas abadias floresçam por toda a Europa. Sienta las bases de una orden como es el Cister, que se extiende como la pólvora, fulminantemente, atraviesa Europa como un rayo. Ergueram-se mais de 300 abadias na Europa, que chegaram, já depois da sua morte, às 700. Bernardo de Claraval es otro de los grandes visionarios. No llegó a ser papa, pero tenía más prestigio que cualquiera de los papas de su tiempo. Muy austero en su forma de vivir, él se desprendía de cualquier tipo de bien material, apenas comía, porque tenía problemas de úlceras por su mala alimentación, porque tenía esa idea de la austeridad, de la pureza absoluta, casi no comer, ¿no? Escolhe bem as tuas palavras, Hugo. Não estás a escrever abate qualquer. O apoio de Claraval à vossa causa poderia ser decisivo, mas tens de o convencer. Bernardo de Claraval era pariente de Hugo de País, por tanto lo conocía. Sin San Bernardo de Claraval, sin este abad, realmente el Temple no hubiera sido lo que fue. Esses pobres cavaleiros que guardam o templo de Jerusalém parecem realmente dispostos a dedicar-se a Deus, a proteger a cristandade. Acaso não é essa a obrigação de todo bom cristão? Nos primeiros anos, os templários crescem pouco, até porque a regra era exigente, portanto, desde logo com os votos de castidade, pobreza e obediência, e vai ser só quando Bernardo de Claraval escreve em louvor da nova milícia, para incentivar os nobres a integrarem esta nova ordem de cavalaria, é a partir daí que a ordem do Templo de Salomão começa a engrandecer. Sí es cierto que San Bernardo tiene un papel importante. Entre otras cosas, escribe todo un tratado, el elogio de la nueva milicia, que es una apología, es una justificación de los templarios. Donde dice que los caballeros templarios son los cristianos más puros, más perfectos, que eso es lo que hay que hacer, que a eso es lo que tiene que tender todo buen cristiano. Es el primero
que sienta las bases en una larga carta donde explica por qué la necesidad de que los monjes se conviertan en guerreros, cojan la espada y puedan matar. San Bernardo y por tanto Hugo consideraban la Orden del Temple como un cuerpo de elegidos, de personas entregadas a Cristo, entregadas a Dios, que debían empuñar las armas, que no tenían miedo, que eran auténticos valedores de la fe de Cristo, eran sus depositarios, eran nada menos que guerreros que estaban dispuestos a entregar su vida, a convertirse en mártires por la fe. Reveste o teu corpo com a armadura de aço e o teu espírito com a couraça da fé. É assim um verdadeiro valente. Ese libro de Bernardo Claraval, El elogio de la nueva caballería templaria, es realmente el texto que abre las puertas. Para que una orden de ese tipo funcione, hace falta una regla, hace falta una disciplina, hace falta una organización. Bernardo de Claraval, que sabe que los templarios no tienen esa regla, simplemente la idea, que se han constituido allí unos cuantos caballeros que tienen un lugar común, etcétera, una vida en común, ve el objetivo perfecto. Él, que es un cisterciense, que conoce muy bien la organización de una comunidad, sabe que para que funcione un monasterio todo tiene que estar en orden. O que foi, pequeno Ardal? É assim tão difícil abandonares este mosteiro? Não temas. És um homem forte e temente a Deus. Nada poderá fazer-te mal. O convento no qual te criaste ficará a salvo. Bernardo Claraval se da cuenta de que eso es lo que hay que hacer. Que esa orden que se ha fundado en Jerusalén es realmente el ideal que él persigue. La mezcla perfecta y casi pura entre el hombre que se entrega a Dios en el monasterio, pero que a la vez se entrega también para la defensa de esa idea de la cristiandad mediante el uso y la práctica de las armas, los templarios. Os monges fizeram de ti um homem obediente, disciplinado e bom conhecedor da palavra de Cristo. Já sabes tudo o que precisas saber, pois o templo é a espada de Deus, e tu, templário, em breve serás o braço forte que empunha a sua ira. Despede-te destas paredes, não voltarás a vê-las. Malditos cristãos, não entendestes nada. Achastes mesmo que o Islão permaneceria agachado? Ainda conservais 4 reinos na Terra Santa, mas em breve todas as fronteiras serão atacadas sem compaixão. Quanto mais alto gritardes, invocando uma nova guerra santa, maior será o eco que vos responderá. Jihad. Jihad, que significa esfuerzo, esfuerzo por la causa de Dios, puede ser un esfuerzo de tipo militar. Es una forma de guerra santa. El yihad se divide en 2 tipos, el yihad mayor y el menor. El mayor, que es el principal y el más importante, es el esfuerzo por la comunidad. Es la vida dedicada al trabajo y al correcto seguimiento de los ideales musulmanes. El menor, por ello menor y menos importante, es el que se dedica a la guerra, a la expansión de la fe. Y este es el que hoy por día, por desgracia, impera dentro del concepto de la yihad. De nada servirá advertir os infiéis, eles não acreditam. Alá cerrou-lhes os corações e os ouvidos e terão um castigo terrível. Son 2 religiones que pertenecen al mismo tronco monoteísta y que sin embargo están patrocinando un enfrentamiento que a fin de cuentas es el enfrentamiento por el Mediterráneo. Quando perguntaram ao mensageiro de Alá qual é a melhor jihad, ele respondeu: a melhor jihad é aquela na qual o teu cavalo foi degolado e o teu sangue derramado. Es muy difícil, pero debemos de evitar que nos caigan bien o mal los personajes, porque eso implica un juicio de valor y implica introducir un elemento de juicio, de moral. Los historiadores no somos jueces y no tenemos que decidir quién es bueno y quién es malo, ¿no? Tenemos que explicar una realidad.
Meus queridos cavaleiros do templo, não sabeis quantas lendas se escreverão sobre vós. Uns dirão que vos viram desenterrar tesouros, outros que vos viram escondê-los. Haverá quem jure ter-vos escutado a praticar ritos proibidos e ter-vos inclusive visto a carregar a Arca da Aliança, a cobrir-vos com o santo sudário, a comer do fruto do paraíso e a beber até do próprio Graal. Até agora só vos vi tirar medidas do vosso templo. Ou há algo que não nos quereis contar? A Bernardo Claraval incentiva uma missão que hoje não sabemos exatamente qual era, mas sabemos que havia um interesse em conhecer algo do cristianismo primitivo. Es verdad que hubo un intercambio de documentación entre Bernardo de Claraval y esos 9 fundadores que se van a Tierra Santa, en el que parece ser que sí que encontraron objetos sagrados. Conhecimentos, talvez manuscritos antigos, algo mais do que se sabia até à época. Lo más probable, por lo que se deduce de la documentación de Claraval, es que encontraran documentación o el Arca de la Alianza, que también aparece mencionada, pero básicamente documentación. Se hicieron traducciones de esa documentación y que en esa documentación había cosas que para ellos eran muy importantes. No se sabrá nunca qué. A Ordem do Templo, sendo uma ordem que surge no seio da Igreja Católica, é uma ordem que tem, em certos aspectos da sua vivência, da sua prática, vestígios de cristianismo de outras origens, que não exclusivamente católico. Por exemplo, a ideia de que Jesus teve um irmão gêmeo, que é uma ideia que está na Bíblia. Há uma passagem onde se faz referência, São João faz referência a Tomé, e esse Tomé é qualificado como Didymos. Didymos é a palavra grega para irmão gêmeo. E segredos como esses, que são segredos evidentemente perigosos, não é? Certamente que o templo os detinha. Es bonito, ¿verdad? Porque al no saberlo siempre podremos imaginar lo que queramos. Esto está muy bien, o sea, es fantástico. Siempre tendremos esa puerta, esa ventana abierta a poder creer lo que queramos y a escribir los libros que queramos imaginando lo que queramos, ¿no? Porque realmente es que no se va a poder saber jamás. Esses cavaleiros da Ordem do Templo, passado um tempo, tinham libertado todos os caminhos dos ataques que marginais e muçulmanos perpetravam contra os desgraçados que iam até à Terra Santa e que queriam pisar o mesmo chão que Jesus Cristo pisou. Os peregrinos que voltavam contavam a história e a valentia destes cavaleiros que tinham jurado ser pobres, tinham jurado fidelidade a Deus, tinham jurado o silêncio e tinham jurado não ter relações com mulheres. E, portanto, eram considerados uns santos. E, portanto, correu pela Europa que esses cavaleiros eram uns santos e não houve filho de algo nenhum que não se oferecesse para ir para a Terra Santa. Muito bem, Hugo. Vejo que por fim entendeste. É o momento de regressares à Europa e colheres o fruto de todas essas lendas que semeaste. Diz-me que não tinhas saudades do cheiro destes bosques. Já não sois 9 cavaleiros andrajosos que escoltam caravanas de peregrinos à Terra Santa. Fizeste muitas e muito boas amizades entre os poderosos. Bernardo de Claraval desfaz-se em elogios sobre a tua milícia. Os nobres inculcam nos filhos esses mesmos valores e os reis desejam conhecer-te. Garanto-te que todo o mundo escutará um dia os feitos heroicos de Hugo de Payens e dos seus templários. Inicialmente lo que él hace es volver efectivamente a Occidente para recabar esos apoyos y para proceder a una institucionalización y a un reconocimiento oficial por parte de la Iglesia occidental. Ahí está el Concilio de Troyes.
São Bernardo de Claraval pediu para ser convocado um concílio, o Concílio de Troyes, para estabelecer uma regra para os cavaleiros templários. Lá vem essa comitiva, dirigida por Hugues de Pin, que chega à Europa em 1127, e é aí que é oficializada esta ordem monástica e militar ao mesmo tempo. Relatarás a todos os presentes os humildes começos dos pobres cavaleiros de Cristo e a difícil situação que se vive na Terra Santa. Terás de ler um a um os 72 capítulos da regra redigida por Bernardo de Claraval. Mandamentos ao abrigo dos quais vivereis como monges e como guerreiros para o resto das vossas vidas. Sereis os únicos cavaleiros com direito a usar uma capa de cor branca, pois não haverá cavaleiros mais puros à face da terra. Não terás de obedecer nunca mais a nenhum reizinho. Os templários só obedecerão a Deus e ao seu representante na terra, o Papa. O Papa permitiu que fosse feita uma cruz vermelha sobre o manto branco. Portanto, a cruz vermelha significando o vermelho, o sangue de Cristo. Em cima do branco da pureza acende o fogo do Espírito Santo. Para mim, o vermelho não é só de sacrifício, mas também do fogo do Espírito. Capítulo 22 da Regra do Templo. Os cavaleiros usarão sempre hábitos brancos. Isso não será permitido a mais ninguém, só aos chamados Cavaleiros de Jesus Cristo. Capítulo 25. O que quiser ter o melhor, terá o pior. Capítulo 70. Evitarão a inveja, os ciúmes, os mexericos e as confidências, como se fossem a peste. Capítulo 72. Nenhum irmão deixará a viúva, a virgem, a amiga ou qualquer outra mulher. La regla establece cada uno de los movimientos que realiza un templario desde el momento en el que se levanta hasta el momento en el que se acuesta. Regula cómo debe vivir un templario en su convento, pero también regula cómo debe vivir en campaña. Regula también cómo se nombra un maestre o cómo se nombra un nuevo hermano que desea ingresar en la orden. Los templarios debían ser, según la regla, los primeros en llegar al campo de batalla y los últimos en irse, y estaba prohibido retirarse. Veneráveis irmãos, haveis dito adeus eterno ao mundo. Não temais a aproximação do combate e estai prontos para receber a coroa de mártir. Tomarei o cálice da salvação e imitarei na minha morte a de Nosso Senhor, porque Cristo deu a vida dele por mim e eu estou preparado para dar a minha vida por ele. Quando entravam na Ordem dos Templários, os jovens tinham práticas de iniciação que eram bastante violentas, quer pelo sofrimento, quer pela dureza dessas práticas. El templario es un soldado y el templario tiene que estar preparado, evidentemente, para lo que un soldado recibe de preparación, es decir, para la guerra. Y en la guerra se mata y se muere, claro. Tienes que estar preparado para matar y tienes que estar preparado para situaciones realmente tremendamente crueles e incluso criminales. Capítulo 14 da regra. Bebe-se água ou pouco de vinho com água, só quando for vontade do mestre. Capítulo 16. Dar sempre graças, com um coração humilde. En el caso de esas torturas que se podían llegar a hacer sobre el nombramiento, podían ser comprensibles como condicionamiento ante lo que les podía esperar en caso de caer prisioneros. Un templario recibía un estricto plan de formación que pasaba por una serie de circunstancias que anulaban en cierto modo su personalidad, su propia forma característica individual de ser de cada uno de ellos. Se convertían en instrumentos absolutamente fríos de una maquinaria que era la Orden del Temple. Queda esa imagen
del caballero templario como una especie de máquina de matar, de máquina fría, que cumple a rajatabla y de forma absolutamente ciega las órdenes de su maestre. Capítulo 18 da regra. Sede puros, porque eu sou puro. Sede santos, porque eu sou santo. Eu, o Senhor, vosso Deus. A mí me da la impresión de estar en presencia de unos soldados parecidos a esas películas que hemos visto de los marines norteamericanos que les lavan el cerebro y que se convierten en verdaderas máquinas de matar. La Orden del Temple era una auténtica unidad militar de élite, donde había dos rasgos fundamentales que la diferenciaban del resto de caballeros feudales, y era una obediencia y una disciplina absoluta. Caballeros que renuncian a todo, al dinero, a la fama, a la fortuna, por un ideal, en función de unas órdenes con las cuales, pues evidentemente ahora yo no estaría muy de acuerdo. Ano de 1128 da Era de Nosso Senhor. Cada inverno parece mais frio do que o anterior, e esta é uma longa viagem. Após o teu encontro com o Papa em Roma e ter sido reconhecido em França como o primeiro mestre da Ordem dos Templários, tu, Hugo, dirigirás os teus passos para o extremo ocidental da Península Ibérica. Ora, o que é que tudo isto tem a ver com Portugal ou com a Península Ibérica? Tem a ver que, tanto no Condado Portucalense, futuro Reino de Portugal, como em Aragão, são das regiões da Europa, juntamente com França, naturalmente, em que os templários chegam primeiro. Dona Teresa, condessa dos condados portugueses, afeiçoaste-te tanto ao poder que não suportas a ideia de não fazer sempre o que desejas. O que te atraiu tanto nestes cavaleiros? Acaso não sabes que juraram castidade para a vida toda? Era condessa do condado portucalense e, no fundo, aspirava a ser rainha do condado portucalense. Era uma mulher resoluta, era uma diplomata tremenda, conseguiu meter intrigas de toda a maneira entre a Galiza e Leão. Pensa-se que os templários terão chegado ainda antes do Concílio de Troyes, por volta de 1126, mas o que não há dúvidas é que, em 1128, Dona Teresa, a mãe de Dom Francisco Henriques, tinha doado o Castelo de Sor. O primeiro castelo da Ordem do Templo não se edificará na Terra Santa, mas aqui, mesmo na fronteira entre o Islão e os condados de Dona Teresa de Portugal. Este será o primeiro castelo templário. O primeiro dom que eles têm é precisamente um local de fronteira entre a Lusitânia, ocupada pelo Islão, e a parte ocupada pelos cristãos. Era o condado portucalense que tinha a sua fronteira no Rio Mondego. À diferença dos outros dons que os templários receberam na Europa, na Península Ibérica, os dons tinham outra missão. Na Europa, essencialmente, era angariar fundos. Em Portugal, a missão deles era, essencialmente, de participar na Cruzada Ibérica, porque ao mesmo tempo que se passava a Cruzada do Oriente, na Península Ibérica, que estava a cerca de 90% ocupada pelos muçulmanos, havia esse espírito de cruzada. Inicialmente, a missão dos cavaleiros era protegerem os peregrinos. A missão dos templários mudou. Passou a ser também a de proteger os territórios. E é aqui que eles se instituem como uma ordem verdadeiramente militar, como um exército. Después de recorrer entre 1028 y 1029 los diversos reinos y estados europeos, ya pueden organizar un pequeño ejército. Ya no es ese grupo de 10, 15, 20 caballeros
que no tienen posibilidades económicas, que no tienen casi ni caballos, ya tienen una operatividad militar extraordinaria. Han recibido una gran cantidad de donaciones por todas partes, en Francia, en Escocia, en Inglaterra, en Portugal, donaciones en dinero, pero también donaciones en rentas, donaciones en tierras. Esta avanzadilla de los templarios vuelven a Jerusalén, ya vienen cargados de riquezas. Porque não comes, Bernardo? Suponho que tens de pregar com o exemplo. Essa austeridade tão extrema que promulgas acabará por te matar. Deverias zelar um pouco mais por ti. Ano de 1143 da Era do Senhor. Os cristãos ainda conservam 4 pequenos reinos na Terra Santa. Mas Edessa, o mais desprotegido deles, hoje mesmo mudará de lado. Nada poderia opor-se a essa cavalaria turca que acaba de aparecer na linha do horizonte. As autoridades da indefesa cidade não terão outro remédio senão entregá-la. Assim que a notícia chegar a Roma, o Papa Eugênio III pedirá ajuda a todos os reis da cristandade. E tu, Bernardo de Claraval, serás encarregado de levar a cabo esta divina missão, pregar a segunda das cruzadas. Sabes que alcunha te dão as más línguas, boca de mel, porque não há ninguém à face da terra que não consigas convencer. Também o chamavam o doutor melífluo, relacionado com as abelhas, porque aquele que falando era como a emissão de mel. Bernardo de Claraval tiene una capacidad para la retórica y para la grandilocuencia en los discursos realmente magnífica. Lanza una serie de soflamas tremendas. Abri os meus lábios e disse: desaventurados os que não ensanguentem a sua espada. E nesse momento multiplicaram-se os cruzados, esvaziaram-se as cidades e os castelos. Dificilmente se encontrará um homem para cada 7 mulheres. Deixei a Europa cheia de aldeias com viúvas ainda em vida. Essas serão as tuas palavras, Bernardo, não as de Deus. És tu que os manda cavar o próprio túmulo. Todas essas almas empanturradas com o mel das tuas palavras gritarão: dá-me uma espada. No deja de ser un hombre que se cree dotado de una gran capacidad mesiánica. Y esa capacidad mesiánica la transmite evidentemente en todos y cada uno de sus discursos, que más que discursos en algunas ocasiones son verdaderamente soflamas para convencer a la gente, a los cristianos, de que tienen que cumplir con el precepto fundamental que es la defensa de la cristiandad. 2 gigantescos exércitos com mais de 70.000 homens atravessarão a Europa para se reunirem em Jerusalém. Não fizeram esta longa viagem para se limitarem a atacar pequenas cidades, e o rei Balduíno e os seus temíveis cavaleiros templários depressa os convencerão de que juntos poderiam partir para Damasco e conquistá-la. A capital síria é que seria um excelente troféu. Mas Damasco estará à espera deles. As hostes do Islão já sabem como vencer os cruzados e voltarão a fazê-lo uma vez mais. Após 30 dias de combates, terão de bater em retirada com o rabo entre as pernas. A segunda das muitas cruzadas que estão para vir será um completo desastre para a cristandade. En la Segunda Cruzada ya hay grupos de caballeros templarios que son capaces de participar con éxito en operaciones militares a nivel de lo que sería un combate en campo abierto. No sabemos exactamente cuándo aparecen en batalla, en la primera gran batalla, pero desde luego en los años de la Segunda Cruzada ya participan en campañas militares. As cruzadas, como objetivos cristãos, segundo os evangelhos, segundo as ideias cristãs de fraternidade, de amor ao próximo, em tudo isso as cruzadas foram um fracasso completo. O próprio Bernardo de Claraval, ele depois aceitou o fracasso da Segunda Cruzada e disse que não era Deus, digamos, o culpado, quer dizer, mas sim os homens que não souberam manter-se nos valores cristãos. Ingratos,
vão pôr das culpas por esta dolorosa derrota. Esse será o teu fim, Bernardo, prostrado na cama, frágil e esquecido. Há algum tempo que não retens a comida e as pernas incham-te. Desde luego, San Bernardo de Claraval no es un cualquiera y su orden no es cualquier orden. Marcó unos siglos fundamentales de la historia de toda Europa. Bem te avisei, deverias ter zelado por ti. O teu ventre não suportará nem mais uma noite. Serás canonizado, portanto, culpado ou não, todos teremos de te chamar São Bernardo de Claraval. Que fundamentalmente crea unas personas, un tipo de monje muy especial que se siente y se sabe sabio y superior. Quando Bernardo de Claraval diz que são cavaleiros, que não só são cavaleiros, mas também monges místicos, que fazem um duplo combate. Não só um combate contra os infiéis ou contra os inimigos da Europa, da cristandade, mas também o combate contra os inimigos invisíveis. O combate contra o demónio interior. É muito importante em que se vê que os templários tinham um ideal que não era só da guerra física, mas havia um ideal com objetivos espirituais. Os cavaleiros templários, ao contrário das modas na Europa em que os cavaleiros andavam vestidos com sedas e com luvas e com sapatos de bico, que o Bernardo de Claraval criticou asperamente, dizendo que os cavaleiros que andam com sapatos de luxo e com luvas e com camisas de seda são incapazes de combater pela verdade, só combatem por motivos fúteis. E, no fundo, os cavaleiros da Ordem do Templo eram além de não terem nada, só servirem Deus e a sua fé, eram guerreiros fantásticos. Era um homem que aceitou os valores da cavalaria, de defender os outros, os fracos, os velhos, as mulheres. Os romances que se liam na Europa, inflamados pelos peregrinos que voltavam e que contavam as aventuras dos cavaleiros templários, era exatamente o homem, no fundo, que tinha bebido o espírito da Távola Redonda, dos cavaleiros do rei Artur. Porque a corrida para Jerusalém, de toda aquela gente da Europa que foi servir na Ordem dos Templários, eles, no fundo, estavam à procura da Távola Redonda do rei Artur.